Meu querido irmão, minha querida irmã, Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui hoje para mais um vídeo de apologética, de estudo bíblico pelas Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, muitas pessoas perguntam para mim assim, irmão, os 7 livros deuterocanônicos que foram tirados, né, pelas heresias atuais, é verdadeiramente palavra de Deus? Porque para eles, de lá eu vim, né, são perguntas que me fazem, mas de lá também eu vim, eu sei, que se não tiver, para algumas delas, se não tiver falando do Novo Testamento, daquele livro veterotestamentário, não é palavra de Deus. No entanto, meu querido irmão, você não vai encontrar no Novo Testamento falando do livro de Esté e de Cântico dos Cânticos e o capítulo 3 de Eclesiastes. Não encontra no Novo Testamento. No entanto, está lá na Bíblia deles. Bem, São Judas fala em Enoque. No entanto, na Bíblia deles não tem o livro de Enoque. Então, eu vou mostrar hoje passagens no Novo Testamento que confirmam os 7 livros deuterocanônicos que foram confirmados no Conselho da Igreja do ano 393 de Hipona. Foram confirmados o cânon veterotestamentário da Bíblia Católica Cristã. Muito bem, contendo os 46 livros, contando com os 7 livros deuterocanônicos tirados no ano 90, pós-era cristã, pelos judeus o chamado restrito da Palestina pelos judeus de Jâmia. Muito bem, meu querido. Os apologistas biblistas, eu acompanho e faço estudos com algum deles, afirmam que esses 7 livros são citados mais de 300 vezes no Novo Testamento. E vou trazer um versículo mostrando os 7 livros. Eu não vou mostrar, por exemplo, 2, 3, 4 vezes no livro da sabedoria, né? São Clemente falou muito no livro da sabedoria, falou em Judite, mas eu vou trazer um versículo desses muitos versos que tenho. Eu vou trazer o versículo confirmando aquele livro. Por exemplo, quando a gente nos depara com Apocalipse capítulo 8 versículo 2, diz assim, ó, meu querido irmão, eu só vou mostrar aqui ao meu lado os versículos do Antigo Testamento, dos 7 livros deuterocanônicos. Eu não vou mostrar do Novo Testamento. Não é? Então preste muita atenção. Só vai aparecer do meu lado o relato do Antigo Testamento, viu? Então preste atenção. Veja, Apocalipse, tome nota. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. O que é que diz? Diz o quê? E eu vi os 7 anjos que estavam na presença de Deus. Veja, diz aqui o Apocalipse está ilustrando 7 anjos que assistem na presença de Deus, que está na presença de Deus. Não é? Então, desses 7 anjos, a igreja nos dá a conhecer 3 deles, não é? Que são arcanjos, 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Prova esta que em Tobias, o livro de Tobias, pega aqui comigo. Vamos lá. Tobias 12, 15. São Rafael diz que é um daqueles 7 do capítulo 8, versículo 2 de Apocalipse. Preste atenção. Texto na tela, olha só. De azul. Tobias capítulo 12, versículo 15. Eu sou o anjo Rafael. Olha agora. Um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. O que é que diz aqui 8:2 de Apocalipse? Os 7 anjos que assistem na presença de Deus. Ele disse o quê? Parte B. Um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Existem muitas outras passagens do livro de Tobias no Novo Testamento. Existem várias, não é? São muitas as passagens que eu tenho aqui, não é? Notadas, mas eu vou pegar de cada livro. Logo, meu querido Simão,
Vem o livro de Judite. Mateus 17, 21. Vamos pegar Mateus 17, 21 para nós ver, né? Mateus 17, 21, tome nota. Porque só vai aparecer aqui ao meu lado do Antigo Testamento, viu? 17, 21. 17, 21, Jesus está citando aos apóstolos que não puderam expulsar um demônio do menino epilético, não é? Então Jesus disse que eles deveriam se preparar para poder expulsar através de jejum e oração, como está descrito no 17, 21 de Mateus. Preste atenção. Quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar a força de oração e jejum. Preste atenção. A força de oração e de jejum. Olha só. Jesus citando que já está no livro de Judite 4:12. Vamos ver? Livro de Judite 4:12. Olha só. Livro de Judite 4:12. Está certo que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Veja, Jesus disse que eles deveriam se preparar com o quê? Com jejum e oração. O que é que o livro de Tobias vai dizer? De Judite vai dizer 4:12. Está aparecendo aqui ao meu lado. 4:12, preste atenção. Se perseverares no quê? Jejum e oração. Veja, fala lá em Mateus 17, 21, jejum e oração. Aqui confirma, jejum e oração. Presta atenção, jejum e oração. Então Jesus está citando, óbvio, o que está no livro de Judite 4:12. Pronto, já vimos o livro de Judite. Agora vamos ver primeiro a Macabeus, que está em Atos 1:8. Vamos para Atos 1:8. Nós vimos na sequência dos livros deuterocanônicos. Começamos em Tobias até chegar no livro de Baruque. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. O que foi que Jesus disse? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, vos dará força. Ou seja, mas recebereis uma força quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ou seja, receber uma força. 1 Macabeus 3, 19b. Vamos lá. 1 Macabeus. Vamos pegar aqui. Então, é claro, meu querido irmão, esses livros são claros para nós, né? 1 Macabeus 3:19. Eu estou em 2 Macabeus. A Sagrada Escritura é clara demais para nós, né? Para que eu tenha entendimento. Veja, Atos 1:8, mas recebereis uma força, não é? Mas recebereis uma força. Ou seja, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha só. Em Macabeus, 1 Macabeus 3:19, vai aparecer principalmente a parte de laranja, né? Diz assim: mas da força que desce do céu. Da onde vem o Espírito Santo? Narrado em Atos 1:8, quando o Espírito Santo desceu de onde? Do céu. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, né, uma das 3 virtudes teológicas do batismo, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então o Espírito Santo vem de onde? Do céu, olha só. Mas da força que vem do céu. A vitória não depende do número, mas da força que vem do céu. Mas recebereis uma força quando o Espírito Santo descer. Quando ele vir do céu sobre vós. Olha aqui onde aparece isso, citado pelo próprio Jesus, no primeiro livro de Macabeus 3:19, parte B. Logo vem, meu querido Simão, 2 Macabeus, que está em Hebreus 11:35. Olha só, que maravilha. Hebreus 11:35, quando ele fala nos ilustres da fé. Aqui, meu querido Simão, está falando nos ilustres da fé veterotestamentário, mas vai citar o 2 Macabeus capítulo 7, daquela mãe e dos seus filhos, citando assim, ó:
devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertos, movidos por esperança de uma ressurreição, de uma vida eterna melhor. Então preste atenção. 2 Macabeus 7, 9 a 42. Mas nós vamos mostrar um versículo, só um versículo, né? Lá de 2 Macabeus 7, 9. Vou mostrar o versículo, já que estamos aqui em Macabeus. Então fala, eles recusaram de Antíoco Epífanes comer a carne de porco que era proibida ao judeu. Então eles entregaram suas próprias vidas, eles foram martirizados, sua mãe e seus 7 filhos. Olha quando ele diz aqui, no versículo 9. É no versículo 9, né? Deixa eu ver aqui. 2 Macabeus 7, 9. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e carnes. Eu estou no capítulo 9, pelo amor de Deus. O 7, tá aí agora sim. 7, 9. Está no capítulo 9. Olha só. Versículo 9 de 2 Macabeus 7. Estamos prestes a dar o último suspiro, disse. Maldito tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Aqui aparecendo do meu lado. Veja, de roxo escuro. Mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Aqui diz o quê? Movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa e melhor. Está aqui. Então, nós vemos aqui que o escritor da epístola, que nós não sabemos quem foi, a igreja chegou um tempo a acreditar que fosse São Paulo. Depois a igreja diz, não foi São Paulo. Então, até hoje a igreja não deu um veredito dizendo quem foi o escritor da epístola aos Hebreus, e nós seguimos aquilo que a igreja ensina. Se a igreja não sabe, muito menos nós vamos saber, né? Pois bem, veja só. A epístola aqui aos Hebreus, o escritor da epístola aos Hebreus, quando escreve o capítulo 11, falando dos homens ilustres, ele cita aquela mãe e os 7 irmãos de 2 Macabeus 7. É aqui, 11:35. Então você está vendo aqui aparecer 2 Macabeus no relato da epístola aos Hebreus, provando que eles são palavra de Deus e são deuterocanônicos. Por que São Paulo disse a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, antes do concílio, antes do restrito da Palestina, antes dos judeus tirar no ano 90? Toda a escritura, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, e lá continha os 7 livros deuterocanônicos. Toda a escritura, São Paulo escrevendo a Timóteo, diz, ela é inspirada por Deus, ou seja, ela é palavra de Deus. Não é? Então, quer dizer, nós estamos vendo que eles são citados, e veja, mais de 300 vezes no Novo Testamento, esses 7 livros. Então, logo nós vamos para onde? Para o livro da sabedoria. Para o livro da sabedoria. Por que no livro da sabedoria, meu querido Simão? Em Mateus 27, 43, que nós vamos pegar aqui. Mateus 27, 43. Veja, não é um livro profético, é um livro sapiensal, mas é uma profecia. Que em Mateus 27, 43 se cumpre. Preste atenção. Vinte e sete, 43. Olha só. Vou pegar aqui a CNBB que está aqui mais perto de mim, para mim não demorar muito em ir lá buscar. Preste atenção. No versículo 43, parte B, diz assim: Jesus na cruz. Vou ler o verso todo, né? Vamos lá. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: eu sou o Filho de Deus. E isso foi um dos motivos para os judeus de Jâmia tirar o livro da sabedoria, porque estava falando, e fala no capítulo 3 da sabedoria, capítulo 2, capítulo 3, fala de judeus. Condenemos o justo. Ele nos persegue com suas palavras. Não é? Então, quer dizer, eles viram os apóstolos, os filhos dos apóstolos pregando sobre isso, usando esses livros,
não está pregando contra nós, então os nossos também podem descobrir o que eles estão pregando. Então, tiremos esses livros. Foi um dos motivos para tirarem fora o livro da sabedoria os judeus de Jâmia. Olha só. A sabedoria 2, né? 13 diz: ele se declara possuir o conhecimento de Deus e a si mesmo chama-se a si mesmo filho de Deus. Aqui ao meu lado, ó. Aparece aqui de rosa, ó. Olha de rosa, ó. Filho de Deus. Olha aqui. Ele disse: sou filho de Deus. 27:43, parte B. E aqui na sabedoria, a parte B também do versículo 13, a si mesmo se chama de filho de Deus. Veja, isso é uma profecia que é cumprida em Mateus. O Talmud, né, escritos judaico, fala que o livro da sabedoria, ele é uma escritura sagrada, um escrito judeu, lá aproximadamente do século V. O Talmud judaico, um escrito judaico, fala que o livro da sabedoria é escritura sagrada. Tá vendo? Escritos não cristãos. Muito bem. Então você está vendo aí. Logo você está vendo aí aonde aparece o livro da sabedoria. Capítulo 2, versículo 13, no capítulo 27, versículo 43, de São Mateus. Logo vem o livro do Eclesiástico. E eu vou voltar para a epístola aos Hebreus. Dessa vez, o capítulo 5, aliás, o capítulo 11, versículo 5. Presta atenção. No capítulo 5, aliás, no capítulo 11 da epístola aos Hebreus, verso 5, diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado. Presta atenção. Aparece o termo arrebatado. Aparece o termo arrebatado. Quando nós nos arremetemos a o capítulo 5, de Gênesis, versículo 24, diz: Enoque andou com Deus e desapareceu. Não usa o termo arrebatado, que Enoque foi arrebatado. Então o escritor, é prova máxima que os apóstolos, os filhos dos apóstolos, os pais da igreja, os santos padres, usavam a Bíblia com os 7 livros deuterocanônicos. Provas caras. Então o escritor da epístola aos Hebreus não usou Gênesis 5, 24 para escrever isso aqui. Sabe quem ele usou? Qual livro ele autorizou? Vou lhe dizer agora. Eclesiástico 44, 16. Eclesiástico 44, 16. Porque em Gênesis 5, 24 não aparece o termo arrebatou. Só aparece no livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 16. E em Sabedoria, capítulo 4, versículo 10 e 11. Isso mesmo. Então ele utilizou o livro do Eclesiástico Sabedoria para falar do arrebatamento de Enoque. Que esse arrebatamento foi uma mudança de lugar, não foi corpo e alma para o céu. A igreja diz piamente que só tem 2 pessoas de corpo e alma na eternidade, a Virgem Maria e Jesus Cristo. Ponto. Né? Eu tenho um vídeo que fala sobre o arrebatamento, né? Esse vídeo já está aí no canal, você pode buscar, você vai encontrar sobre o suposto arrebatamento de Enoque, Moisés e Elias. Eu mostro na Sagrada Escritura. Então veja, no Eclesiástico 44, 16 está escrito: Enoque andou com Deus. Enoque agradou a Deus e foi arrebatado por ele. Ou seja, foi arrebatado ao paraíso. Aqui está dizendo que foi arrebatado ao paraíso. Mas na Bíblia da Ave Maria não diz que foi arrebatado ao paraíso. Aqui estou usando a Bíblia da CNBB, que diz que foi arrebatado ao paraíso. São Paulo também diz na carta aos Coríntios que foi arrebatado ao paraíso. No entanto, São Paulo continuou aqui na terra, né? Então, que foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ao terceiro céu.
Nós vemos aqui que na Bíblia da Ave Maria não diz. Por isso, meu querido, para fazer esses estudos tem que ter várias traduções. Só com a Bíblia não dá para fazer esses estudos não, viu? Tem que ter várias traduções. Olha só. Vamos ver aqui como se diz na Ave Maria. Diz assim, ó. Enoque agradou a Deus, foi arrebatado. Ah, é. Eu confundi com uma dessas traduções que eu tenho aqui. A Ave Maria também fala ao paraíso. Verdadeiramente fala ao paraíso. Mas eu tenho aqui uma tradução dessas aqui. Eu tenho, se eu não me engano, 10 traduções. Eu tenho outras guardadas ali. Que fala que ele foi arrebatado, mas não diz ao paraíso. Mas aqui na Ave Maria diz ao paraíso e na Bíblia CNBB também diz ao paraíso. Então ele usou o termo arrebatamento desses livros. Não foi do capítulo 5, versículo 24 do Gênesis, porque lá diz que Enoque andou com Deus e desapareceu. Não diz que foi arrebatado. Muito bem. Então, logo, meu querido Simão, nós vendo que o livro... Nós vemos já esses 6 livros. E o 7º livro nós vamos ver agora. Não é? Tiraram também do cânon restrito da Palestina e também do cânon das heresias do ano de 1882, a Sociedade Bíblica Unida resolveu também tirar os 7 livros e alegar que Baruque não é palavra de Deus, por isso tiraram. Vou mostrar para você. Baruque, ele é o secretário de Jeremias, ele é chamado por Jeremias na época do exílio, que o povo sofria, preso na Babilônia. Ele chama o seu secretário para escrever aquilo que ele vai transmitir como palavra de Deus. O que ele ouviu de Deus, Jeremias, ele ditou, falou, e o seu secretário escreveu. Quer ver a prova? 36 de Jeremias, versículo 4. Preste atenção. 36 de Jeremias, versículo 4. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Nérias, o qual, sob ditado do profeta, escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Outra tradução que eu tenho aqui, se eu não estou enganado, é da mensagem, a mensagem de Deus, vai dizer assim: e ele escreveu o que o ditado do profeta, aqui no lugar de oráculos está, e escreveu no rolo todas as palavras que recebera do Senhor. Olha aí. Então, quer dizer, Jeremias foi ditando, meu querido Simão, ele foi ditando o que recebeu do Senhor. Então, o livro de Baruque, e que muitos chamam também que o livro de Baruque é de Jeremias, muitos dizem, muitos biblistas, vários deles chegam a afirmar isso, que o livro de Baruque é o livro de Jeremias, na realidade. Porque Baruque escreve o que Jeremias está ditando da parte do Senhor. Como não é palavra de Deus? Veja, aí Baruque vai levar, seu secretário leva. Olha só, ainda no versículo 8. Ó. E Baruque, filho de Nérias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo os oráculos do Senhor escritos no rolo. Aqui está, olha aqui. Quando nós pegamos o livro de Baruque também, no capítulo 1, nós vamos ver isso acontecer, preste atenção. Vamos pegar aqui o livro de Baruque. Vamos lá. Baruque, capítulo 1. Como Baruque não é palavra de Deus? Veja só. É o mesmo Baruque para confirmar, veja. Baruque, capítulo 1, versículo 1, olha só. Eis o texto do livro escrito por Baruque, filho de Nérias. Então, o mesmo que Jeremias, no verso 4, diz, mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Nérias. Então é o mesmo. Então esse negócio de dizer que historiadores, não sei de onde, comprovaram que esse Baruque não é o mesmo Baruque, secretário de Jeremias. Mentira. É mentira. Os biblistas, exegetas, são unânimes em dizer que esse daqui, a igreja também afirma isso, que esse Baruque é sim o secretário de Jeremias, que escreveu a ditado do profeta,
O profeta recebeu de Deus a palavra e ele ditou essa palavra para Baruque escrever. Olha aqui. Presta atenção. Aí diz, ó. No 5º ano do 7º do dia 5º do mês, decorria o tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e havia incendiado. Versículo 3. Leu Baruque este livro em presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo, que para tal fim se reunira, os nobres dos príncipes reais e anciãos, e de quantos residiam na Babilônia, às margens do rio Sul, desde os mais simples até os mais elevados. Isso é quando o povo estava cativo. Então, veja, ele leva, não é, do profeta Jeremias a palavra de Deus, escrita por ele mesmo, e lê lá na Babilônia, como diz aqui. Olha aqui, ó. As margens, veja, os anciãos, dos príncipes reais, no versículo 4, os príncipes reais, anciãos, e de quantos residiam na Babilônia, as margens do rio Sul, desde os mais simples até os mais elevados. Então, nós estamos vendo que o livro de Baruque é a palavra de Deus, porque foi palavra de Deus ditada por Jeremias para ele escrever. Então está provado? Está mostrado? Eu mostrei os 7 livros aqui para você. Né? Os 7 livros são deuterocanônicos, porque eles são citados no Novo Testamento. E existem muitas, são mais de 300 versículos confirmando esses livros no Novo Testamento, que eles são deuterocanônicos. Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu tinha feito vários, né? Tinha 3, 4, não é? Mas eu cheguei a deletar no começo. E aí, no começo do canal, aí eu deletei alguns deles e agora eu estou trazendo outra vez. Porque como tem mais inscritos agora no canal, né, você pode ver que os 7 livros são citados no Novo Testamento. Eles são citados, eles são deuterocanônicos. Eles não são apócrifos, como afirmam as heresias atuais. São palavras de Deus. Alguém uma vez disse assim, Tobias, eu ouvi uma pessoa dizer assim, não é? Tobias não é palavra de Deus porque o anjo mente para Tobias. O anjo disse que é um parente dele, na realidade era um anjo. Que nem você viu aqui, foi o primeiro versículo que nós mostramos. No capítulo 12, versículo 16. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença de Deus. Que está lá no capítulo 8, verso 2 de Apocalipse. Muito bem. Então, meu querido Simão, nós vamos ter que tirar vários capítulos do Gênesis. Porque Abraão mentiu para o faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. E era esposa. Raquel, mãe de Jacó. É Raquel? Raquel. É a esposa de... A mãe de Jacó mente lá para Isaac. Agora esqueci aqui o nome da mãe de Jacó. Ele fez dar uma falcatrua. E Esaú não recebeu a bênção de primogenitura. Quem recebeu foi o mais novo, foi Jacó. Veja a trapaça que fez ali. Então, se nós formos ver várias trapaças como essas, várias coisas tipo essa, vai ter aparecer em vários lugares na Sagrada Escritura. Em vários os lugares. Pedro, o primeiro Papa, negou Cristo 3 vezes. Né? Vamos falar do Novo Testamento. E se nós formos falar, vamos passar aqui 3 dias falando sobre isso. Então, meu querido, é por causa disso que não é palavra de Deus o livro de Tobias? Não é, né? Então fica aqui esse vídeo. Deus abençoe você. Se inscreva, dê o like, não é? E compartilhe com a sua paróquia, com as suas paróquias, com os seus grupos, para que essas catequeses possam chegar a mais católicos, em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Não é? Fiquem todos com Deus. Um abraço forte do tamanho do Brasil. Deixe na descrição desse vídeo vários canais para que você possa se inscrever. Salve Maria Imaculada, salve Roma.